um escritor frustrado, porque tem que trabalhar em coisas que ele, na verdade, não queria. Ele queria mesmo era se dedicar à sua obra magistral, mas ninguém acredita nele. Esse é o enredo que propulsiona a narrativa de Só Faltou o Título, de Reginaldo Pujol Filho. O livro, escrito em primeira pessoa e que usa um tipo de pontuação muito única, muito diferenciada, porque na verdade funciona um pouco parecido com o Saramago, né? Tem as vírgulas marcam as trocas às vezes de linha, às vezes ele dá uma destacada de uma frase num trechinho diferente assim para dizer que aquilo é especial, mas os personagens falam um em cima do outro, às vezes na mesma linha, simplesmente separado por vírgula ou por uma letra maiúscula. Então aos pouquinhos você vai se acostumando com isso. Você vai conhecendo cada vez mais da narrativa a partir dos olhos do personagem Edmundo, que é quem está escrevendo tanto a obra magistral dele quanto essas anotações que ele coloca em formato de memória. Ele vai contando sobre essa vida frustrada dele, de um autor que gostaria de estar escrevendo, e ele é um grande leitor dos clássicos e o tempo todo vai fazer menção a Honoré de Balzac, a Thomas Mann, a Nietzsche. Ele faz uma série de citações para se colocar assim como uma pessoa culta, letrada e etc, acima, né, da brasilidade mediana que ele fala. E ele se sente mal porque com tudo isso que ele aparentemente tem, ele não consegue ser valorizado na academia, porque diz ele que na academia não, no mercado literário, né, porque diz ele que ele não é apadrinhado por ninguém e tudo mais. Ele tenta apresentar o livro dele de várias formas, ele chega a fazer autopublicação, depois ele fica com caixas e caixas de livros para poder vender, porque os livros não são distribuídos para as editoras e aí ele tem que vender ele mesmo. Enfim, toda uma saga que talvez quem já tenha escrito livros vá se identificar, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito ruim, ele é um personagem, ele odeia todo mundo, ele fala mal de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele tem uma demanda, algumas coisas que fazem com que a gente se identifique com ele. Então é muito interessante porque você fica o tempo todo numa espécie de balanço entre amar esse personagem, né, no sentido de que ele faz críticas a certas coisas da nossa sociedade que são muito estranhas e dessa coisa do mundo literário e tudo mais, e ao mesmo tempo você fala, meu, mas ele é um cara detestável, ele não merece nada mesmo, ele tinha que morrer logo. E isso é uma coisa interessante até porque, por exemplo, ele é muito preconceituoso, machista, racista, ele é tudo, e ao mesmo tempo não é como se o autor tivesse endossando essas coisas e dizendo que elas estão certas, mas o autor escreve muito bem e o autor está escrevendo com a caneta desse personagem. Então ele demonstra isso, mas você consegue sentir na ironia, no jeitão que ele apresenta essas coisas, que não é que o autor tá falando que isso é legal, né? É que o personagem, que é o autor do suposto livro que ele tá escrevendo ali, o Edmundo, ele é um personagem que tem essas características mesmo. E faz sentido ali. E então é interessante como você vai mergulhando numa personalidade tão execrável, tão horrorosa, que parece estar se esvaindo entre os cigarros, a bebida, o desprezo que ele tem pela própria esposa e a raiva que ele tem por ela ter um emprego comum e ter a capacidade às vezes até de bancar ele nos momentos em que ele não tem grana. E tudo isso vai se desenvolvendo para chegar num ponto crucial, que é o seguinte: como é que ele escreve um livro que as pessoas vão acreditar? Qual é o jeito acho que é Fernanda, da editora Record, ele fala o nome da pessoa assim, como é que é o jeito da Fernanda, da editora Record, ler o livro dele e gostar? É interessante que ele saiu pela editora Record, o livro. Até nos agradecimentos, no final do livro, é muito legal, você dá risada até nos agradecimentos por causa disso. Então ele fala das pessoas de um jeito, como é que ele vai fazer ela acreditar que o livro que ele tá escrevendo é verossímil? Como que ele vai fazer ela acreditar que esse livro faz sentido, tem a ver com a humanidade? E ele começa a reclamar dos livros de youtubers, dos livros de biografia, e que todo mundo só escreve porque a vida dele é a mesma coisa que o livro. E aí ele decide fazer uma coisa pra vida dele se parecer com o livro dele, e aí tornar tudo isso verossímil. Isso é o que vai dando o drive, assim, a condução da narrativa, e é muito interessante que ele vai escrevendo através de memórias, intercaladas
Paralelo a isso, você vai vendo cenas do julgamento desse cara, então alguma coisa já aconteceu lá na frente, e você vai ficando curioso pra ver como é que esse cara inventou um jeito de criar a verossimilhança nesse livro que ele tinha pra escrever. Então, fica o meu convite aí pra vocês lerem e conhecerem, principalmente quem gosta de uma linguagem mais ácida, um humor com ironia e que sai atirando pra todos os lados, mas de um jeito que questiona a realidade e através de um personagem que é detestável e ao mesmo tempo que a gente quer saber o que acontece sobre ele. Só faltou o título, é um excelente livro, ele é curto, tranquilo. Pra quem, de repente, por exemplo, não tem tantas dessas referências dos autores que ele menciona e essas coisas, talvez não tenha esse saborzinho. Então, pra quem é da letras, pra quem é do mundo literário, quem já leu muitos clássicos, talvez tenha tipo um sazon assim a mais, porque conforme você vai lendo, você vai vendo ele fazer essas citações, como que pra se garantir, pra dizer, eu tô no mesmo patamar que esses caras, né? Então, é interessante também pra quem estuda letras, pra quem tá nesse tipo de carreira, porque você tem várias coisas assim que são reminiscências que vão aparecendo assim conforme ele vai escrevendo. Então é muito legal o jeito que a narrativa é construída. Não vou revelar aqui as surpresas do enredo, mas fica o convite para vocês conhecerem este livro do Reginaldo Pujol Filho. Se você gostou, dê um joinha. Se você já leu, comenta aqui embaixo, porque é um livro acho que muito legal pra gente conversar a respeito. Se você ainda não leu, vai lá atrás, depois volta aqui pra gente continuar conversando. Tem o grupo Cabine Literária Clube no Facebook, que a gente consegue interagir por lá, a gente pode puxar o assunto lá e continuar conversando. Inscreva-se no canal para novos vídeos e não esquece de clicar no sininho pra gente te avisar quando tiver vídeo novo, tá bom? Obrigado, beijo! Os agradecimentos ele escreve como autor ou como personagem? Então, não dá pra saber, isso que é legal.